Lucas, capítulo 11, versos 14 a 23. Vamos lá. Lucas, capítulo 11, 14 a 23. Muito bem. Outros, tentando, pediram-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará arruinado, e a casa dividida contra si mesma cairá. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como resistirá o seu reino? Isto porque dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. Se eu expulso os demônios pelo poder de Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Se eu, porém, expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando um homem forte, bem armado, guarda a sua casa em segurança, está tudo o que tem. Se vier, porém, outro mais forte do que ele, vence-o, tira-lhe toda a sua armadura, e em que confiava, e reparte os seus bens. Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Louvado seja o nome do Senhor. Certamente, todos vocês já devem ter ouvido esse texto em alguma vez aí na sua vida, né? Louvado seja Deus. Queremos cumprimentar também o nosso querido irmão Paulo Roberto e a irmã Catarina, lá na cidade de Capuí. Uma alegria tê-los conosco aqui. E vamos continuar na meditação da palavra de Deus. E eu gostaria, antes mesmo da gente contar essa história, de abordar o texto propriamente, falar para vocês uma pequena história da vida real. Havia aqui em Fortaleza um proprietário, e no imóvel desse proprietário ele tinha uma área de lazer. E ele colocava naquela área de lazer um cachorro para guarda, né? Para proteção do local. E um agregado da família pediu permissão para usar aquela área. E aconteceu que o cachorro, mordeu aquele cidadão. E alguém foi relatar o fato ao dono do cachorro. E disse: olha, aquele seu agregado da sua família esteve lá e, ali estando, o cachorro o mordeu. E aí o dono do terreno, da propriedade, fez questão de enfatizar quem era mesmo que estava no terreno. Ele disse: fulano de tal. E então o dono do terreno disse: o cachorro tinha razão. Quem conheceu a vítima afirma que ele provavelmente fez por onde ser mordido pelo animal. Mas quando a gente faz as coisas, a gente faz o bem e somos mal interpretados. Quando a gente faz o bem e as pessoas recebem esse bem como se fosse um mal. Foi isso que aconteceu com Jesus. A Bíblia diz que Jesus curou um homem endemoniado. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, diz que ele era cego e mudo. Lucas diz que ele era somente mudo. E aí ele passou a ver e a falar. E a Bíblia diz que toda a multidão se admirava. Mas alguns dentre eles, que o evangelista Mateus diz que eram os fariseus, diziam assim: ele expulsa demônios através de Beelzebu. Beelzebu era um deus da linhagem dos filisteus. Era uma deidade que se colocava na cidade de Ecrom, uma cidade próxima de Jerusalém, cerca de 30 quilômetros. E por que ele era chamado Beelzebu ou Baal-Zebub? Porque as pessoas levavam perante a sua estátua determinadas oferendas vivas, que antes vivas e agora mortas, e ali as sacrificavam. E então aquelas carnes, aquelas oferendas apodreciam. Com o apodrecimento enchia de moscas, por isso Baal-Zebub, que era o senhor das moscas. Muito bem.
como os fariseus, como aqueles homens não podiam negar o milagre realizado por Jesus, então eles, por inveja, atribuíram a realização daquele milagre não a Deus, porque eles achavam que eles eram o suprassumo da religião, eles achavam que só eles eram representantes de Deus. E como eles não conseguiam expulsar demônios, como eles não conseguiam realizar curas, então eles resolveram acusar Jesus e atribuíram ao que Jesus estava fazendo a uma ação demoníaca. Mas Jesus mostrou que o fato de Jesus derrotar o demônio era um significado de que Jesus estava contra o demônio. E quando a gente vai ver Paulo explicando na carta aos Colossenses, no capítulo 1, Paulo nos traz uma informação preciosa. No versículo de número 13, ele diz assim: ele, falando de Jesus, nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o Filho do seu amor. E no capítulo 2, e versículo 15, ele mostra o que Jesus fazia. E tendo despojados os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo e triunfou sobre eles na cruz. Era isso que Jesus fazia. Ele desfazia as obras do diabo. Eu, quando novo convertido, ouvi uma cantata e eu lembro até hoje que a cantata falava assim: esse exemplo de amor é Jesus Salvador, que andava fazendo bem. Porque Marcos diz que Jesus andava fazendo bem e desfazendo as obras do diabo. Mas talvez você diga que essas reações ocorreram porque foi uma cura extraordinária. E os fariseus, pastor, eram uma classe muito ruim. Mas é preciso que a gente lembre que Jesus nos advertiu e advertiu os seus discípulos quando ele os estava instruindo para que eles fossem pregar. No capítulo 10 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, a partir do versículo 5, Jesus começa a ensinar aos seus 12, dizendo o que iria acontecer. E ele disse: não ireis pelo caminho dos gentios, mas nem entreis em cidade de samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: o reino de Deus está próximo. E ele disse: curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Mas Jesus adverte, no versículo de número 14, ele diz: se ninguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pé dos vossos pés. Ou seja, faz parte da nossa postura como cristãos a rejeição, a oposição. A nossa forma de viver, os nossos interesses, em determinados momentos, vão ser inconciliáveis com os interesses do mundo. E nós precisamos definir de que lado nós estamos. Muito bem. Jesus começa a falar sobre isso e ele começa a dizer como ele está nos enviando. No versículo 16 ele diz: eu vos envio como ovelhas entre lobos, portanto sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Parece que em alguns lugares onde se prega o evangelho, esses versículos não estão escritos na Bíblia deles. Mas na minha Bíblia está escrito, e na sua também. E ele diz, ainda mais, ele diz assim: um irmão perseguirá a outro irmão, entregará a morte a outro irmão, e um pai ao filho, e os filhos se rebelarão contra os pais, e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ora, muita gente acha que pode conciliar os interesses do reino de Deus com os interesses do mundo. Mas nós precisamos estar prontos. Nós precisamos estar preparados, porque Jesus, ele nos adverte. No verso 23 ele diz: quando vos perseguirem nessa cidade, fugi para outra.
E ele diz no 24: o discípulo não é superior ao seu mestre, nem o servo superior ao seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre. E se ao servo como seu e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus familiares. Ou seja, Jesus estava dizendo: se eles me chamaram dessa qualidade, vocês também serão assim chamados. Muito bem, mas o mais importante é que Jesus nos dá a preciosa promessa de que nós não devemos temer os que matam o corpo e não podem matar a alma, mas devemos temer aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Então, é preciso que eu e você digamos de que lado nós estamos. Por quê? Porque Jesus disse: todo aquele, porém, que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Jesus nos ensina na sua palavra que nós não podemos servir a dois senhores, porque ou você vai agradar um e aborrecer o outro, né? Então, essa ideia de nós escolhermos, de nós sabermos que há determinados momentos que os interesses são inconciliáveis e nós devemos decidir de que lado nós estamos, não é uma ideia nova na palavra de Deus. Lá em Josué, no capítulo 24, versículo 15, Josué chama o povo e diz: escolhai, pois, a quem quereis servir. Porque as pessoas estavam em dúvida, as pessoas estavam reticentes. Então, é preciso que a gente tenha uma postura, um posicionamento e decida a quem nós vamos servir. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 6, versos 15 e 16, ele diz: que harmonia entre Cristo e Belial, que harmonia entre a luz e as trevas, entre o crente e o incrédulo, né? Quando o Senhor, lá no livro do Apocalipse, ele diz, no capítulo 3, verso 15 e 16, ele diz: eu conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente, antes fosses frio ou quente. Nós precisamos ter um posicionamento. Deus requer de nós que nós digamos de que lado nós estamos, porque haverá momentos em que é simplesmente inconciliável a nossa proposta de vida e a proposta de vida do mundo. Quem não serve a Cristo, irmãos, serve ao diabo. Não tem como você achar que há neutralidade no reino de Deus, no reino espiritual. Ou nós estamos com Cristo, ou nós estamos contra o Senhor. É por isso que ele diz: quem comigo não ajunta, espalha. E esse texto é dito quando fala, os termos são os utilizados numa colheita. Você já pensou, você juntando, né? Você juntando, fazendo a colheita, e de repente alguém espalhando tudo que você junta, né? Então Jesus diz: quem comigo não ajunta, espalha. E é preciso que a gente se coloque nessa posição, nessa definição de que lado nós estamos. De que lado nós estamos? Vamos servir a quem? Ao Senhor ou a outros deuses? E é muito interessante essa posição que o Senhor fala conosco lá em Apocalipse, que nós não podemos ser mornos. É interessante essa expressão. E ele diz assim: se você for morno, eu vou vomitar você da minha boca. Certamente, alguns irmãos já fizeram essa experiência. Às vezes a pessoa está com problemas estomacais, né? E aí a pessoa quer vomitar. E aí a pessoa diz: tome um pouco de água morna. E você tomando um pouco de água morna, fatalmente, a maioria das vezes, você vai vomitar. Então, o Senhor fala a respeito disso, lá em Apocalipse, porque na cidade, nessa igreja a qual ele estava se referindo, né? Que está lá no capítulo 3, a igreja de Laodiceia, ele diz no capítulo 3 e 15, ele: conheço as tuas obras, que não és frio nem quente.
Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, eu te vomitarei da minha boca. Porque, segundo os estudiosos, a cidade de Laodiceia tinha muitas fontes de águas termais, águas mornas. Então Deus falou com aquele povo porque era uma linguagem que eles sabiam bem. Mas eu gostaria ainda de repetir uma ilustração que eu falei a respeito de um homem que sonhou, e no sonho ele via uma cena de um homem que estava em cima de um muro. E aquele homem estava em cima do muro, e de um lado havia uma série de pessoas de Deus gritando: desça do muro, desça do muro, desça do muro, e eles clamando e pedindo: Senhor, faz com que ele desça do muro. E do outro lado havia uma porção de demônios, e os demônios não faziam força nenhuma para aquele homem descer do muro, ou seja, pular para o lado deles. E aquele homem que estava assistindo o sonho, ele então resolveu, né? Já que é um sonho, tudo pode acontecer, né? Né, pastor Oscar, irmã Luana? Então, como o homem perguntou, como é que pode? Por que vocês não estão fazendo nenhuma força para ele descer do muro? E aí o demônio disse, é porque quem está no muro, quem está em cima do muro, já está do nosso lado. Então, meus queridos irmãos, nós não podemos ficar em cima do muro. Nós não podemos ficar em cima do muro, irmã Lúcia, irmã Lourdes, não podemos ficar em cima do muro, irmã Rocivaldo e família. Nós precisamos tomar a nossa decisão. Nós precisamos dizer de que lado nós estamos. Como conclamou Josué, escolham agora quem vocês querem servir. Existe muita postergação, Wesley e Wellington em família, irmã Bibi, muita postergação. As pessoas gostam de deixar para depois. As pessoas, infelizmente, deixam as coisas de Deus para depois. E nós não podemos deixar para depois. Infelizmente, cada dia que passa, nós estamos vendo como é tênue a nossa vida. Como de uma hora para outra, aqueles que estavam conosco há poucos dias, com quem nós convivíamos, agora não estão mais vivos. De todas as coisas ruins que esses momentos têm trazido, uma das coisas boas é que as pessoas estão se lembrando de Deus. É que as pessoas estão realmente desejosas de se achegar a Deus, seja por medo, seja por culpa, mas seja qual for a sua motivação. O importante é que nós saibamos que os interesses do reino de Deus e os interesses do reino do mundo, das trevas, são inconciliáveis. E nós precisamos escolher o lado que nós vamos estar. Nós não podemos adotar o muro, nem a mornidão. Nós não podemos nos conformar com este mundo. Nós precisamos escolher a quem vamos servir. E o Senhor advertiu, quem comigo não ajunta, espalha. Então é momento de nós decidirmos. É momento daquele que está afastado receber Jesus como seu Salvador. É momento daquele que ainda não recebeu Jesus como seu Salvador fazer isso, fazer uma oração de confissão. E nós estaremos orando logo em seguida, pedindo ao Senhor que esteja falando poderosamente ao seu coração, para que você não seja surpreendido, para que você não esteja do lado errado, porque a Bíblia diz que vai chegar um dia que o Senhor vai separar os bodes das ovelhas. Vai chegar um dia que ele vai dizer, vinde, benditos de meu Pai. E vai chegar um dia que nesse mesmo dia ele vai dizer, apartai-vos de mim. Mas nós ainda temos tempo, o tempo que se chama hoje. A Bíblia diz assim, se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, nós vamos orar nesse momento. E enquanto nós oramos, você também ora aí onde você está. E você pode se colocar diante do Senhor e confessar a Ele
todos os seus problemas, os seus pecados. E dizer para ele o quanto você está arrependido dos seus pecados e o quanto você gostaria de servi-lo integralmente. Então, devemos ser daqueles que ajuntam com o Senhor. Nós não podemos estar espalhando, devemos estar juntando. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão Giovanni, a paz do Senhor, pastor Giovanni, abençoa, Senhor, as nossas vidas. Nós vamos orar nesse momento. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude, que nos abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Queremos também, meus amados irmãos, nessa oportunidade, cumprimentar a irmã Ocivalda, irmão Valmir e família, irmão pastor Emerson e família ali na cidade de Aurora, glória a Deus, irmão Vandenberg e família, glória a Deus, deixe-me ver aqui, Lorena e Daniel, parabéns Lorena pelo seu aniversário. E vamos, portanto, meus amados irmãos, nesse momento orar ao Senhor, pedir ao Senhor que esteja abençoando as nossas vidas, nos dando a graça e a força para que nós... muito bem, Giovanni é irmão do Marquinhos, amém, glória a Deus, amém, pastor Emerson. Vamos orar uns pelos outros e vamos pedir ao Senhor que nos abençoe, ore aí onde você está, por alguma pessoa que porventura está nos assistindo e gostaria de tomar uma decisão ao lado de Jesus. Gostaria de se render a Jesus, gostaria de se reconciliar com Jesus. Então nós vamos orar por reconciliação, por decisões ao lado de Jesus. Nós vamos orar uns pelos outros. E peço também oração. Continuo pedindo oração pelo irmão Henrique, que ainda está enfermo, mas já está se recuperando muito bem, graças a Deus. E isso é uma maravilha, isso é uma bênção do céu. E vamos orar também por aqueles que estão enlutados. Alguns irmãos em Cristo faleceram por esses dias. Pastor Paulo Rocha da Silva, o irmão Ananias, ali da Viriato Ribeiro, esposo da irmã Raimunda, pai da irmã Leandra. Então, são pessoas, vamos continuar orando também pelo meu cunhado, Marlio Décio, que está doente, ele é militar e, enfim, ele pegou essa doença, mas ele é um homem ainda novo e, por enquanto, está tudo bem, graças a Deus, né? Vamos orar uns pelos outros, em nome de Jesus. Eu vi aqui os pedidos de oração, a irmã Elisete pede oração, a irmã Márcia Regina pediu oração. Eu não sei se tem mais alguém. Se tiver, escreva aí que eu vou tentar visualizar aqui na medida das minhas possibilidades, tá certo? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Eu gostaria, antes de orar, de lembrar os irmãos que amanhã, a partir de 18 horas, exatamente, o pastor Paulo Rocha de Maracanaú passou para o Senhor, aos 72 anos. Um homem ainda forte, né? E trabalhando na obra do Senhor, fez muitos trabalhos, né? Mas, infelizmente, ele não está mais conosco, né? Amém. Vamos orar pelo Joeb, colega do meu cunhado Guilherme Joeb. Amém. Vamos orar. Amém, amém, Wellington, Deus abençoe, e também Karina. Vamos orar por essas pessoas e outros que nos pedem oração também. Algumas pessoas nos pedem oração e eu não sei assim o nome de todo mundo, né? Vamos orar pela irmã Silvia e pelo Lijunfã também. Silvia, Lijunfã. Não se preocupe não, que se eu esquecer vocês, estou anotando aqui, porque mais tarde a gente ora aqui em particular. Amém? Vamos orar uns pelos outros, exatamente, irmão Vandenberg, vamos orar. Deus com certeza se alegra com a nossa oração. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos orar. Convido você nesse momento a fechar os seus olhos
e intercedermos uns pelos outros. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, Pai Santo e Justo, Deus de eterna bondade e misericórdia, nós te louvamos, Pai querido, por todas as bênçãos recebidas. Te louvamos, Senhor Deus, pelo teu grande amor, porque o Senhor tem nos amado de modo tão especial, que nós não encontramos palavras para expressar, ó Deus, o teu amor tão grande. Queremos, ó Deus, de modo especial, interceder pelo pastor Paulo Rocha, Pai querido, pela família do pastor Paulo Rocha, enlutada, ó Deus, pois o teu servo já descansa contigo, mas pedimos por sua esposa, a irmã Antonieta, por seus filhos, suas noras, seus genros. Ó Deus, pedimos também pelo irmão Ananias, pela família do irmão Ananias, a irmã Raimunda, a irmã Leandro, os demais filhos, netos. Ó Deus, e pedimos, Pai querido, por aqueles que estão enfermos. Santo de Israel, pedimos, Pai querido, pelo Joebe, pela Karina, pedimos pelo Eudécio, pedimos pelo irmão Henrique, pedimos pelo Lijunfã e a irmã Silvia. Pedimos a Deus que o Senhor abençoe a vida da irmã Elisete, da irmã Márcia Regina, de cada família, Pai querido, que está participando desse momento, Senhor. E pedimos a Deus que o Senhor esteja agindo de forma sobrenatural. Nós cremos, Senhor Deus, que contigo, Senhor Deus, nós somos mais do que vencedores. Abençoa, Senhor Deus, a irmã Isa, abençoa, Pai querido, ó Pai amado, a irmã Elisete, abençoa a irmã Linduína, o irmão Enilson, Senhor, ó Deus, abençoa o irmão Francisco, abençoa cada família, Senhor Deus, Pai querido, e eu não sei exatamente quantos ainda estão precisando, Senhor Deus, do teu agir, mas eu peço que o Senhor abençoe aqueles que estão internados. Abençoa, Pai querido, aqueles que estão, Pai querido, vivendo momentos críticos. Ó Deus, e pedimos de modo especial por todos aqueles que nos ouvem, que querem, Senhor Deus, nesta hora, se reconciliar contigo. Ó Pai querido, que o Senhor esteja falando aos seus corações, que o teu Espírito Santo, ó Deus, que convence da justiça, do pecado e do juízo, esteja falando aos corações para que haja reconciliação, para que haja confissão de pecados, para que haja, Senhor Deus, ó Pai querido, a aceitação do Senhor como seu único e suficiente Salvador. Ó Deus bendito, abençoa cada um daqueles, ó Pai querido, e nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor os receba em nome de Jesus. E agora, nós queremos também repetir uma oração para aquelas pessoas que não sabem orar. Gostaria muito de aceitar Jesus, de me reconciliar, mas eu então vou fazer uma oração. E você, onde você estiver, você repete essa oração. Amém? Feche aí os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, eu reconheço que sou pecador. E eu preciso do teu perdão. E eu desejo ser salvo. Eu quero ter a vida eterna. Por isso, Jesus Cristo, eu me arrependo dos meus pecados e te convido a morar no meu coração. Me ajuda, Senhor Deus, a caminhar sem vacilar. Ó Deus, e me manter firme, me manter constante, até o dia em que me encontrarei contigo na glória. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém.